Oi, meu nome é Vitor Marques, eu tenho 17 anos. No primeiro vídeo, eu estava pensando em várias coisas para fazer, conversando com uma amiga sobre isso, sobre qual vídeo fazer. Ela me deu a sugestão de eu falar sobre Agatha Christie. E a Agatha Christie, ela é uma das principais autoras do gênero policial. Ela escreveu diversos livros, contos, e todos esses livros têm uma estrutura bem legal. Na maioria das vezes acontece um crime e você fica naquela de querer saber quem é, tentar adivinhar quem é. E isso é o que realmente me deixa muito animado com qualquer livro que eu pego dela, porque sempre tem esse mistério, ela sempre engana a gente, você sempre acha que vai acertar e não acerta. Eu conheci ela por meio de amigos que me indicaram, que falaram sobre ela, e é uma história até interessante. A gente estava na Bienal do Livro, e eu não tinha comprado nenhum livro, já tinham passado algumas horas. Todo livro que eu via era livro sobre fantasia, era livro com um realismo fantástico muito grande. Como eu gosto muito de Harry Potter e Jogos Vorazes, eu queria fugir um pouco disso e conhecer histórias novas. Aí eu falei com um amigo, será que você não sabe, não consegue me indicar algum estilo novo? Eu queria uma coisa mais real, alguma coisa, um suspense maior. E aí ele falou pra mim, por que você não procura algum livro da Agatha Christie? Foi aí que eu descobri a Agatha Christie. Eu não consegui achar na Bienal, mas alguns dias depois, uma amiga me emprestou um livro dela, que foi Um Corpo na Biblioteca, e eu fiquei encantado pelo livro. Eu comecei a pesquisar sobre Agatha Christie, comecei a ver outros livros, preço de livro, e aí, no meu aniversário, um mês depois, eu ganhei um livro dela, de uma amiga. O livro se chama Morte no Nilo, e foi um livro muito especial. É um livro que eu gosto, que eu já emprestei, e que eu falo para todo mundo desse livro, que eu vou emprestar ainda muitas vezes, e também é o meu livro favorito dela. Desde que eu descobri a Agatha Christie, isso tem mais ou menos um ano, e desde o meu aniversário eu já adquiri 9 livros dela, eu já li 10 livros. Alguns livros eu li porque uma amiga emprestou, porque eu peguei na biblioteca, e eu não tenho eles na minha prateleira. E os livros que eu tenho da Agatha são esses, desse box aqui, verde, que no caso é A Maldição do Espelho, 100 gramas de centeio e Nêmesis. E essa coleção da Nova Fronteira, ela é muito boa. Ó, ela é uma coleção muito interessante. Todos os livros têm uma arte muito legal. Esse livro aqui, A Maldição do Espelho, está entre meus livros favoritos dela. Esses outros dois eu não consegui ler ainda. E o interessante desses livros é justamente essa arte aqui, que é muito bonita. Um dia eu levei esse livro para a escola e a estagiária da professora de inglês, ela ficou encantada pela beleza da capa, cheia de detalhes. A diagramação dos livros também é muito interessante, faz toda a leitura ser muito tranquila. Até deixei um marcador aqui. Então, toda a leitura ela fica sendo muito tranquila com a diagramação. E é simplesmente uma coisa fantástica. O nome dela sempre vem, né, num relevinho aqui, e é espetacular. Esse aqui é o Nêmesis, que também tem uma capa linda, tem uma sinopse fantástica, que eu não li ainda, mas pretendo ler muito em breve, né? E 100 gramas de centeio também, que uma amiga minha adora. E esse é o primeiro box que eu tenho dela. O segundo box é esse aqui, que traz os livros Morte na Mesopotâmia, Os Elefantes Não Esquecem e A Mansão Hollow. Eu já li 2 desses livros. Uma dessas edições não tem nada a ver com as outras, sim. E é uma edição até antiga, com alguns defeitos aqui. O que aconteceu foi que, numa viagem, eu gosto de, nas viagens, ficar lendo, ficar vendo um filme, vendo uma série, porque é muito chato você ficar numa viagem longa olhando pro nada. Eu viajei de ônibus para casa da minha mãe, e na hora da volta eu deixei o livro no ônibus sem querer, e eu acabei comprando esse livro junto com outros 2 num sebo, e ele fez um preço muito bacana pra mim, e eu acabei comprando porque enquanto eu não tenho aquela edição que eu perdi, eu posso ler e quem sabe gostar, né, da história. E eu não cheguei a ler ainda, e eu vou comprar a edição de novo. Tem outro livro aqui dessa mesma edição, também é da Nova Fronteira. Eles trabalham muito bem com esses livros. E as caixas, elas são uma qualidade muito boa mesmo. É impressionante o trabalho deles com essas edições. Os outros livros que eu tenho dela, esse aqui faz parte de outro box,
mas eu ganhei de presente. Tem até uma dedicatória aqui. Fiquei muito contente quando eu ganhei esse livro, principalmente porque ele é muito bonito e porque a história é muito impressionante. Eu lia muito rápido, com muita curiosidade, e me surpreendeu mesmo. E ele é um dos livros que eu quero tratar nesse vídeo. Também tem esse aqui, o excelente Assassinato na Casa do Pastor, que eu comprei num sebo, usado, mas nem parece, porque a qualidade está muito boa. Essa edição só tem um errinho, um dos capítulos é de Caio Pano, e essa edição veio com esse erro. Eu tive que ler uma parte desse livro em PDF, mas mesmo assim, é um livro ótimo, espetacular, que eu gostei muito. Tem o livro de contos, Os Trabalhos de Hércules, que traz 12 contos. Eu não cheguei a ler essa edição um pouquinho mais simples. Eu queria falar... Eu cheguei a mostrar esse aqui eu não mostrei. Morte na Mesopotâmia. Os Elefantes Não Esquecem. Que é um livro bem curto, é uma leitura muito tranquila. E é justamente sobre esse livro e sobre o Morte no Nilo que eu quero falar. Esses dois livros, juntamente com Caio Pano, são 3 livros dela que são bem importantes para mim. Caio Pano eu não tenho, eu peguei na biblioteca e eu literalmente não consegui parar de ler, porque eu terminei tudo no mesmo dia. Os Elefantes Não Esquecem. Ele não é um livro que eu goste muito dela, mas é um livro interessante porque eu consegui acertar o assassino. Então, pela primeira vez, eu peguei os detalhes da história, eu consegui ligar de uma forma que eu acertei realmente o que aconteceu, quem era o assassino, né? E esse livro, ele é muito interessante porque ele fala de um crime que ocorreu há muitos anos e ela busca na memória das pessoas que conheciam o casal que morreu, os filhos. Quando você lê muito o livro da Agatha Christie, você percebe que existe uma estrutura assim, que ela costuma elaborar as histórias, que é sempre você acaba conhecendo um núcleo de pessoas e nesse núcleo tem uma pessoa que vai acontecer alguma coisa com ela. Geralmente essa pessoa ou não gosta muito dela, ou ela é muito importante, ou ela é muito irritante. E esse crime acontece, sempre mostra outros núcleos, né, de pessoas, porque geralmente tem uma variedade de personagens que é justamente por isso. Você fica supondo que foi tal personagem, mas na verdade é outro. E também nós temos a presença dos detetives que ela costuma colocar sempre nas obras, principalmente o Hercule Poirot e a Miss Marple. A minha favorita é a Miss Marple. Ela é uma senhorinha muito interessante. Ela sempre está fofocando, ela sempre sabe relacionar os crimes e as pessoas envolvidas nos crimes com outras pessoas de outros temas. Ela sempre tem tiradas muito engraçadas, ela sempre provoca as pessoas, fala usando um tom meio irônico, e ela costuma falar muito sobre a natureza humana. Se você ler uns 3 livros dela, você vai ver que ela sempre fala sobre a natureza humana. Hercule Poirot, ele tem mais aquele jeito de se achar o melhor detetive, e realmente ele é. Ele se acha muito inteligente, ele sempre fala sobre usar a massa cinzenta, e são coisas, esses detalhes que você acaba pegando, você vê que estão sempre presentes no livro, que deixam a história cada vez mais interessante. O Morte no Nilo foi o primeiro livro do Poirot que eu li, e nesse livro ele demonstra todas as características que a gente fala, de ter um ego muito grande e de ser um excelente detetive, porque ele tem um raciocínio muito apurado. A Miss Marple é diferente, tem suas constatações mais nos problemas antigos e refletindo bastante, tanto é que quando vai próximo da parte de revelar o assassino, a Miss Marple é geralmente muito depois e geralmente não tem muito aquilo de investigar provas, pegar evidências como o Poirot faz. É uma coisa mais assim, ela lá parada, bebendo chazinho, descobrindo, e é isso que é muito legal nas obras dela. Ele é o meu livro favorito porque ele reúne uma história cheia de reviravoltas, uma história muito surpreendente, que te prende. Eu tenho uma amiga que fala que o interessante não é o assassino em si, mas sim a elaboração do crime. E nesse livro a gente percebe isso, é um crime muito elaborado e muito surpreendente o final. E Caio Pano, que eu não tenho ele, que está na biblioteca, é um livro muito importante para mim, porque é um dos meus livros favoritos. Eu consegui ler ele num dia só, foram cerca de 200 páginas, e tem uma história muito interessante por trás desse livro que me faz gostar muito dele. Que no caso a Agatha escreveu na época da Segunda Guerra Mundial, ela não sabia se sobreviveria à guerra e também não queria morrer e deixar que as pessoas usassem seus personagens sem a sua permissão. Ela escreveu uma última história dos 2 principais personagens dela, e essas últimas histórias, no caso, ela trancou
num cofre de banco e só publicou quando ela viu que não podia mais escrever, que foi há cerca de 40 anos atrás, quando ela já estava com uma idade bem avançada, e o livro foi um sucesso tremendo. E é um livro surpreendente por conta da abordagem do crime, a abordagem do assassino. Vale muito a pena conferir. Não tem um livro dela que eu ache chato, não tem um livro dela que eu não goste. Eu tenho vontade de colecionar, comprar todos os livros dela, todos os contos. Tá faltando um dos livros aqui que tá com um amigo, que é Fácil Matar, que é um livro muito interessante também, da Agatha. E é isso. Agatha Christie é uma autora surpreendente. Eu com certeza vou fazer vídeo de resenha de algum desses livros aqui, ou Morte no Nilo, ou Os Elefantes Não Esquecem, ou A Maldição do Espelho, Assassinato na Casa do Pastor, então todos. As obras dela são muito surpreendentes e eu recomendo todos a tentarem ler uma obra dela e também se atentar para algumas características da obra dela que tem a ver também com o tempo em que foram escritas, porque apesar de alguns livros datarem de 80 anos atrás, eles contêm temas também que nós discutimos hoje em dia, mas também tem um perfil de comportamento um pouco diferente do nosso. Algumas pessoas podem achar esquisito, outras embarcam mesmo, reconhecem que foi em outra época, mas eu recomendo ler pelo menos um livro dela. E é minha autora favorita, eu só tenho coisas boas para falar dela, eu nunca li um livro dela que eu achasse ruim, que eu não gostasse. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo que eu vou trazer aí. E é isso, eu vou voltar com mais vídeos, resenhas, falar sobre diversas coisas nesse canal. E até a próxima.